Você já trabalhou em alguns casos. Já. Vendo o cara ali, tipo, cru ali, na hora. Sim, o interrogatório, sim. E aí, como que é? A vasta maioria, 99% foi abuso sexual. Acusação de abuso sexual, e a maioria desses aí foi infantil. Cara, no meu caso, como perito privado, assistente técnico, eu não faço nada, né? Eu não posso fazer nada, eu não sou nem, não sou oficial, né? Então, assim, eu posso sentar e assistir. Uhum. E aí você tá vendo uma pessoa extremamente ansiosa, isso é bizarro, né? Você vê umas reações assim, que eu até brinco às vezes com minha esposa, eu falo, cara, o rosto da pessoa faz coisas que eu não sabia que um rosto humano podia fazer. É tipo espasmo, você vê a pessoa com o rosto tremendo. Entendi. Por exemplo, o espasmo configura como o quê numa avaliação? Nada, idiosincrasia. Não dá pra você tirar nada do espasmo. Entendi. Se o cara, por exemplo, começa a ter uma crise de como eu já vi, um cara ter uma crise de pânico, ele pode ter uma paralisia, uma semi-paralisia facial. Acabou a análise ali, entendeu? Perdeu a análise inteira. Então, quando a gente analisa um caso, não estou realizando uma perícia, né, como técnico, como perito judicial ou como assistente técnico, né, perito privado, a gente tem que seguir protocolos. É por isso que sempre que eu vou fazer um vídeo no YouTube, eu falo da onde eu tirei. Ó, isso aqui não sou eu, o Vitor, que está falando. Olha, esse artigo, essa fonte, critério tal, músculo tal, parará, abobrinha tal. Beleza. Porque não dá para eu falar nada, ainda mais quando eu vou gerar um laudo para o judiciário. Claro. Eu não posso chegar e falar assim, mentiu. Por quê? Porque o Vitor metaforando falou, foi metaforado. Não dá pra eu falar isso na audiência. Entendi. Entendeu? Cada laudo meu é um TCC que eu tenho que apresentar. Claro. E quando tem sustentação verbal? Porque você pode ser inquirido, né? O perito do outro lado pode te inquirir. De onde você viu isso aqui, ô Vitor? Cara, se eu não tiver com o arquivo em dia, com o arquivo na cabeça, o artigo científico, eu rodo. Então, basicamente, você vê o comportamento de um cara que está ali, um suspeito, de fato, né, num crime, você está vendo o que a gente chama de cenário ideal para avaliação da desonestidade do que é pesquisado atualmente. Porque ele tá sem influência nenhuma na hora. É isso que você tá querendo dizer, Sem né? influência nenhuma. Você pega o cara Ele cru. não conversou com um advogado, não conversou com Às vezes até ninguém. conversou. Só que o estímulo tá tão latente. Ele falou pouco. Ele ensaiou pouco o que ele vai falar, entendeu? Entendi. Então ele tem uma dificuldade maior de acessar a máscara que ele criou, vamos dizer assim. O que acontece? É aquela frase lá, contar uma mentira 1000 vezes até ela virar verdade. Perfeito. Quando a gente faz a mielinização, o Alberto gosta de falar do processo de mielinização. Eu vou lá e começo a pensar numa mentira. Eu vou fortalecer aquela circuitaria cerebral daquela mentira. Eu vou fazer o processo de mielinização daquilo lá mesmo, né? Começar a pensar, a camada vai ficar grossa, né? Eu começo a pensar assim, não, eu não matei. Eu penso uma vez, 2, 3, 4, começo a passar aquilo na minha cabeça, Aí não, eu não eu matei. tenho que começar a acreditar naquilo, mesmo eu tendo feito. Aí que vem o bate-truque, não? Aí que vem o bate-truque. Esse processo, ele funciona até a página 2. Eu vou lá e penso assim, não matei. Tá, qual que é o ponto? Quando a gente está mentindo, não só a área da memória entra em jogo, mas as áreas da ética, do julgamento moral e a área da emoção. E o que acontece na mentira, em situações que a gente chama de high stakes lies, que são as situações de alto risco, você tem aí papers da Linda Cameras, do próprio Vrij, né, o Albert Vrij, você tem o Cliff Lansley, a Jordan Lansley, enfim. O que essa galera mostra pra gente nos estudos atuais da linguagem corporal e avaliação da desonestidade em ambiente jurídico? Você consegue ter uma precisão acima de 78% em um caso exclusivo. Qual que é o caso? Quando a pessoa está sob pressão, quando a mentira dela depende do sucesso dela para uma recompensa, ou a falha implica diretamente numa punição. Exatamente. E quando a pessoa está deliberadamente mentindo. Ela não é que ela mentir sem querer, não. Eu estou mentindo porque eu ganho algo. Eu estou numa sinuca de bico aqui, né? Se eu mentir, bom. Se eu mentir, for pego, ruim. Se eu não mentir, eu me ferro também, né? Eu tenho recompensa, punição. E eu estou nesse contexto aqui de pressão. Nesses contextos, quando eu faço essa avaliação nesse contexto e aplico uma análise multicanal, que a gente chama de cross-channel, né? Levando o contexto da pessoa em conta, a história de vida dela e corroborando com evidências sólidas, nesse contexto a precisão ela é facilmente adquirida acima de 78%. Isso para quem quiser checar mais, como eu falei, tem um paper aí, Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis. Então, quando eu pego o cara nesse cenário, é o cenário ideal para realizar uma análise não verbal. Porque, como você falou, o cara tá cru. Não foi para nenhuma entrevista, ele não bateu o texto 10 vezes antes de ir. Ele falou pouco com o advogado, ele tá com medo do cacete de dar ruim, entendeu? Ele tá muito ansioso. Não dá tempo de treinar todas as áreas do cérebro para junto elas, né? Eu vi, e nesses contextos, eu vi a entrevista do cara, que a gente chama de entrevista niveladora, que é o cara respondendo coisas verdadeiras, tipo assim, meu nome é tal, eu trabalho no lugar tal. Então eu tenho um registro dele, base. eu tenho um registro basal dele. Então ali é o cenário perfeito, né?
Quando você vê o cara na entrevista de TV, o cara tá com trejeitos que o advogado falou, ó, inclina mais o peito e tal. Não é o cara, entendeu? Não é o cara falando. O advogado hoje, ele já treina o cara pra tentar... Opa, eu já recebi consultas várias vezes, cara. Ah, é? Faz tal expressão pra... Como o meu cliente pode se comunicar melhor, né? Aí, tipo assim, não, vamos ver qual que é a história do cara aí, calma aí, né? Entendi. Então, quando eu pego o cara nesse cenário, é o cenário ideal. E um outro ponto bacana, quando você vai avaliar, você vai fazer uma avaliação da honestidade e você está seguindo ali rigores técnicos, você vai aplicar um protocolo pregresso, que a gente chama de PVR, né? Que é o Planning, Exploring, Studying, Preparation... Nossa, agora fugiu as siglas. Mas basicamente eu vou fazer um estudo desse cara primeiro, da história de vida dele, para entender trejeitos, para entender linha de base não verbal. Tem gente que já fala com a voz mais aguda. A pessoa já fala assim, o Alberto Delisa. Ô, Sérgio, bacana, legal tá aqui no seu programa, legalzão mesmo, cara, legalzão mesmo. Né? Tem o sotaque dele de mineiro, então você já vai colocar tudo isso na sua tabela de base. Então ali é o cenário perfeito. A gente costuma falar que assim, cara, a precisão ali ela é tão alta que quando você faz análise e você pega outras evidências, você fala, cara, mas não tinha como não ser, sabe? É bem curioso isso mesmo, para quem está no processo. Entendi. Mas claro que não tem toda a glamorização de você fazer uma análise e sair no blog aí porque alguém falou da sua análise, como já aconteceu comigo. Metaforando fala do caso Neymar, não sei o quê. Fala, cara, eu vi uma parcela do caso, eu vi um negócio ali que já foi muito curado isso daí, sabe? Entendi. Muito curtido isso aí. E por isso que eu sempre falo, gente, a gente está vendo uma possível... Começa o vídeo com o meu disclaimer, né? É uma possível interpretação, blá, 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 blá. E eu nunca falo mentiu ou não mentiu. Mas não é porque você tem medo de errar. Não, cara, porque não dá pra avaliar muita coisa ali, entendeu? Ali eu vi que o cara já passou por uma entrevista com o advogado, bateu o texto, ele tá ansioso porque... Cara, o simples fato da luz na cara do cara, ele vai suar mais. E já muda, entendeu? até pode até mudar a expressão, ele vai ficar franzindo o senho aqui. Então, quando você vai pra essa esfera, é muito complicado. Agora, você tem gente na internet que pega aí a entrevista da TV, por exemplo, caso do Flor de Lis, o cara pega a entrevista, faz a análise, o camarada, e fala, olha, acertei aqui porque saiu a notícia dizendo que o Flor de Lis foi preso. Fala, cara, não é bem por aí, entendeu? Entendi. Você não valida uma análise não verbal com uma notícia de jornal, né? A notícia de jornal não é uma notícia de jornal, tem um vale entre chegar aquela notícia publicada, claro. Fulano é inocente, fulano é culpado. No Brasil, recentemente, em 2017, nós tivemos um camarada que foi absolvido... após esfaquear a companheira, por ciúmes, né? Porque ela tinha traído ele, foi absolvido como legítima defesa da honra. Dá pra você pegar e falar, esse cara tá falando a verdade, tá tudo certo. Então, tem um abismo entre você pegar a notícia de jornal e falar, tá tudo ok com a minha análise, e você realmente fazer uma análise e buscar validação na ciência. Né? Sim. Você participa de interrogatório, você interroga a pessoa? Eu não interrogo, eu fico do lado. Ah, você fica do lado. Fico do lado. Geralmente na sala espelhada. Mas você dá tipo dica pro cara que tá interrogando? Sim. Então, esse é o... Tipo assim, ó, pergunta... Foge um pouco do assunto, pergunta umas outras coisas. Pergunta pra ele se ele gosta de pizza de calabresa, coisa assim. Porque isso aí pode dar uma quebrada, né? Sim. Pode dar uma quebrada naquilo que o cara talvez ele montou uma história e você vem com uma pergunta que quebra aquilo. Não sei, eu tô falando de totalmente leigo, entendeu? Leigo não, cara. O que você falou é do gatilho de surpresa. E quando a gente pega a pessoa que está muito firme na versão dela, porque tem uns caras que mentem muito bem. Eu costumo falar que o melhor mentiroso é aquele que é direto. Ou se o cara consegue mentir para você falando sim, sem dar a volta, colocar detalhe, esse cara mente pra cacete. Sim, se realmente for comprovado depois que o cara mentiu, tem que bater palma. Porque, cara, uma das mentiras mais difíceis é a mentira direta. Aí eu falo assim, você matou fulano? Não. Cara, é difícil demais, cara. Tem uma tendência, tem um artigo chamado The Voice of Deception, do Luigi Carlos Zanoli. Há uma tendência, acima de 70% dos casos, nas mentiras espontâneas, o cara não se preparou, em ele começar uma história que a gente chama de barriga. Não. Se eu matei, é assim, vamos lá, o que é a morte? Né? O cara vai pra uma digressão louca e o cara te consegue mentir na sua cara. Não matei. Próxima pergunta? Cara, esse cara é brabo mesmo. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer o processo de orientação como perito contratado, a gente dá muita sugestão de fato, apoiada, claro, né, nas pesquisas científicas. Eu sempre costumo citar o PVR, né, que é o protocolo que é demonstrado em Getting to the Truth, que é um dos principais manuscritos atuais sobre a avaliação da honestidade. O PVR, então, fala de você preparar desde a sala
que você vai efetuar a entrevista, como que você vai efetuar, né? Porque você tem que gerar o mínimo de desconforto no seu entrevistado. Tem que deixar ele como se ele estivesse tranquilaço ali. Né? Não, o contrário. Ah, o contrário? Ele tem que ficar minimamente desconfortável para ele ter uma base de... Tem minimamente que estar tranquilo. Tem que estar tranquilo, isso. E a gente fala sobre as perguntas de surpresa, o gatilho de surpresa. Cara, eu vou revelar um negócio aqui que eu não sei se os caras vão ficar pistola comigo ou não. Você conhece o pessoal do canal Sputniks? Conheço. Eles já me chamaram para fazer debate, eu não fui não. De frente com não sei o quem. Isso. Chamamos um terraplanista, não sei o quê. Eles me chamaram, né? Saí de terraplanista, chegaram a me chamar, mas eu não fui não. Suave. Eles são gente boa pra caramba. A Dani, o Fernando, enfim. O pessoal é gente fina pra caramba. E eles estavam me falando um segredo. Eu falei, cara, porque eu fui chamado para fazer uma avaliação de uma compilação de episódios polêmicos. Tipo assim, coach quântico contra psicóloga. Tal. Episódios que foram bem polêmicos. Eu falei para eles, olha, não tem muita coisa que falar aqui, mas eu tô vendo muita expressão facial de desconforto, de dor, sabe, incômodo. Eu tô vendo muito comportamento na postura deles, de desconforto. Cara, tô vendo muito desconforto aqui, assim, um comportamento que ele tá em todos os vídeos, que ela perguntou até uma coisa em paralelo com todos os vídeos que você pode falar. Eu falei, olha, não muito, agora desconforto eu tô vendo bastante. Um olhou pro outro e eles começaram a rachar o bico. Os organizadores, eu fiquei tipo, ok. O que foi, né? O que eu atingi aí, né? Aí eles, então, vou te contar um segredo. Que agora já não é mais segredo, galera. Foi mal. Que eu achei genial. Antes do convidado vir, a gente olha a altura dele, a estatura física, e a gente nivela a cadeira para ela ficar frouxa, baixa ou alta demais, dependendo do convidado, e o encosto fica mole para o convidado não conseguir encostar. Então ele já começa desconfortável. Ah, eles pegam o contrário, então. Eles fazem o contrário. Porque o que eles querem é o quê? Em teoria, não é o que eles querem, não, mas enfim. O que é o interessante do episódio? É a faísca. É lógico. Entendeu? E se então, o cara se ele tá tranquilo, ele vai. Vamos conversar, Agora né? o cara já tá aqui. Não, peraí. Já tá tenso, né? Calma aí, cacete. Porra, meu. O cara já tá tenso, entendeu? Então é uma estratégia muito funcional. Que legal. Mas no PVR, uma das estratégias que a gente fala muito é o gatilho de surpresa. Né? Que acontece? Quando você tem uma emoção genuína de surpresa, é um estímulo que você não esperava. Pum, caiu um dinossauro aqui. Não esperava que isso acontecesse. Tá um pouco atrasado, né? Hoje, tá um pouco atrasado. O gatilho de surpresa, momentaneamente, ele vai dar um freeze, que a gente fala que é o gatilho triple F, né? Freeze, Fight or Flight. Então, primeiro eu vou entrar em freeze. O que eu faço? É uma ameaça ou não? Né? Eu encaro, fico de boa. Quando eu entro em freeze, quem fala muito sobre isso, né, do priming, né, é o Alberto Delisua. Quando eu entro em freeze, o meu cérebro fica momentaneamente sugestivo. Ele aceita induções. Entendi. Então esse é o momento perfeito para você jogar uma pergunta que a gente chama que é o plantar o verde. Né? O que eu já vi acontecer foi... Estava sendo feito um interrogatório, suspeito de abuso sexual, e o cara estava fechado. Né? Era um funcionário público, inclusive, estava bem fechado na história dele. Tal. Falei, não volta perguntando da história. Volta falando de outra coisa. Aí eu falei, pergunta a cor da cueca dele. Aí falei de zoas. Entendi. Aí os caras voltaram pra sala. Fulano, tá vendo aqui? Cara, você tá de cirola? Ou é aquelas cavadinhas? Aí o suspeito olhou assim, não entendeu nada. Entendi. E o cara já tava aqui sólido, abriu. A primeira coisa que ele fez foi abrir. Não, é só cueca, cara, é cavadinha, qual que é? O cara começou a rachar o bico. Não, meu, sério, pô, não, é boxe, não sei o que tal. Aí o pessoal na sala começou a fazer piada. Que cor que é a tua cueca? Pô, fala aí, minha vermelhinha, você tem cara de quem gosta de uma vermelhinha, tal, kkk, tal, é cinza, pô, cinza. Ô, no dia 18 você tava realmente na casa da sua esposa? Não tava não. Entendi. Você dá aquela quebrada, depois você volta e aí pega, né? É, porque você colocou o gatilho surpresa, na sequência você vem com a indução. Né? E você tava na sua esposa aqui? Não tava não. O cara já quebra na hora. Né? Entendi. É uma das estratégias que são utilizadas, né? Tá. Mas, via de regra, o interrogatório ele é orientado em 2 fases primárias. A primeira, que a gente fala 3, né? Se for contar a fase 0, que é a fase de pesquisa. Mas o interrogatório em si, ele é a fase final do processo da entrevista forense. Então, no primeiro momento, você em momento algum, isso eu acho que é muito genial na série Mindhunter, eles mostram isso, de fato isso é real. Isso que eu adoro essa série. A série é muito boa. E isso é real. Num primeiro momento, você precisa do quê? Rapport, preciso de conexão empática emocional, tá? Que é que os caras tentaram fazer, né? Sim. Pra quem não sabe que a série Mindhunters é o início do estudo de tentar traçar um perfil psicológico. Criminal profiling, né? Mas de psicopata, não de psicopata, de serial killers, né? De caras... Assassinos ou cereais ou de crimes hediondos.
Uns caras assim que tem cara, assassino em massa também. Assistam Mindhunter. É um livro, né, na verdade. Baseado nos livros do John Douglas, nas pesquisas do John Douglas. É um negócio assim sensacional.